Livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo de número 13 e o versículo de número 22 é onde queremos meditar nesta noite. Isaías 33, versículo de número 13 e o versículo de número 22. A Bíblia Sagrada diz: ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o poder de Deus. Versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Amados amigos e irmãos que ouvem a palavra do Senhor, o valor da palavra de Deus está exatamente em ouvirmos esta palavra e nos esforçarmos para colocá-la em prática. Sempre que a palavra do Senhor diz, como lemos aqui no versículo 13, ouvi, está falando de, além de escutar, procurar colocar em prática aquilo que se ouve da palavra do Senhor, nosso Deus. Conhecer esta palavra, ouvi-la e não fazer por onde praticá-la, nada feito. Há muitas pessoas que leem a Bíblia para discuti-la, apenas para ter um conhecimento do que está escrito. Outros que a leem até mesmo para traduzi-la, mas que não lê a Bíblia como as regras de fé e prática para a vida de toda a humanidade. E o Senhor Deus, usando o profeta Isaías, ele está dizendo: ouvi. E ele diz: vós que estáis longe. Porque é impossível que nós, ouvindo essa palavra, no propósito de praticá-la e vivê-la, é impossível que nós a leiamos, ainda que estejamos longe dela e do seu autor, o Senhor Deus, e não desejemos e não cheguemos para perto. É impossível. Por inúmeras vezes na Bíblia nós vemos que Jesus, quando estava na terra, algumas pessoas procuraram conhecê-lo. A gente vê um moço que era religioso, Nicodemos, mestre das Escrituras. Todavia, ele não conhecia Cristo. Mas quando ouviu falar, ele desejou chegar perto e o fez. Ainda que de noite, com o temor de muitos que me escutam nesta noite, dizendo: o que a minha família vai dizer? O que vão pensar? O que vai dizer o povo da minha religião? E ele foi ter com Jesus de noite, mas foi. A Bíblia diz também em Lucas 19 que o moço chamado Zaqueu, ele se interessou em conhecer a Jesus Cristo. E foi também. E conheceu a Jesus. É impossível que alguém ouvindo esta palavra, ainda que esteja longe, não se interesse para chegar perto. A Bíblia diz: e vós que estáis vizinhos, e os que estão perto também. Porque uma coisa está perto, a outra coisa é ter Jesus dentro de si. Porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo diz: vocês ainda não têm entendimento disso, que o corpo de vocês é o templo e a morada do Espírito de Deus, e que ele habita dentro de cada um de nós. O desejo do Senhor é fazer morada em cada ser humano. E infelizmente, quando o ser humano não abre esse espaço para que Deus, o Senhor, habite dentro de nós,
haverá espaço para muitas outras coisas. Pois a Bíblia diz em Mateus 12, 34 a 36, que é exatamente do interior, do coração do homem, que procede os adultérios, a prostituição, os maus pensamentos, os palavrões, e por aí vai. E a Bíblia diz que por cada situação destas da vida, o Senhor haverá de trazer a juízo a cada ser humano. E se o ser humano não abrir as portas do coração para que Deus habite dentro dele, todas estas outras coisas terão espaço. Pior, quando o pecado toma de conta do ser humano, quanto mais ele se aprofunda no pecado, mais o vazio na sua alma aumenta. Porque somente Jesus Cristo de Nazaré é que pode preencher o vazio que há no ser humano. É somente Jesus que pode completar. O ser humano pode viver de um lado para o outro, fazer o que quiser fazer, viver nas práticas que desejar a sua alma e o seu corpo, mas sempre quando passa o momento, aumenta o vazio, aumenta a opressão, aumenta a tristeza, aumenta o vazio na alma. E é exatamente por isso que as pessoas não compreendem. Alguém, ao ouvir o evangelho, diz: eu não vou ser crente, porque a vida do crente é de casa, para o colégio, para o trabalho, para a igreja. E as pessoas não conseguem entender como isso pode trazer felicidade ao ser humano. Mas todas estas coisas nós já fazemos em uma forma de gratidão a Deus, porque a felicidade já habita no nosso ser. A nossa alegria consiste em servir a Deus de corpo, de alma e de espírito. E apenas o que você diz, apenas casa, colégio, trabalho, igreja, que para muitos parece ser um tédio, é o que satisfaz a nossa alma, porque Cristo nos completa inteiramente. O ser humano vive nesse desespero desenfreado, buscando felicidade porque falta Cristo. Mas a partir do momento que você já o tem, o seu maior desejo é que outras pessoas conheçam a Cristo. E quem não conhece às vezes não entende isso, porque passa a pensar que o crente é chato. Porque desde cedo os irmãos estão gritando nas ruas aos domingos, pregando que Jesus salva. E a pessoa não entende, diz: esses crentes abusados de novo. A Bíblia Sagrada diz que daqui a pouco a igreja sairá da terra, porque Jesus virá buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. E quando isso acontecer, haverá desespero na face da terra. E só assim as pessoas compreenderão, porque às vezes nos comportamos assim. Por incrível que pareça, o mundo não se incomoda, às vezes, com bares, com shows, que eles vão até o amanhecer do dia, onde as pessoas se embriagam, se prostituem, adulteram. As pessoas não se incomodam com isso, mas se incomodam com a pregação da palavra do Senhor, que só pode lhes trazer benefício se ouvir. E ainda que estejam longe, cheguem para perto. E a Bíblia diz: e conhecei o poder de Deus. É somente o poder de Deus quem faz isso. As pessoas andam de um lado para outro, mas nada completa a sua vida. As pessoas fazem as práticas mais horrendas, porque Jeremias disse no capítulo 5, versículo 30, que coisas horrendas se andavam fazendo na terra, na época de Jeremias, anos antes de Cristo. O apóstolo Paulo vem depois de Cristo, e Efésios 5, 11 e 12 ele diz que as coisas que na época dele se faziam no mundo, até contar,
fazia vergonha. Nós estamos vivendo os dias atuais. E quem já leu a Bíblia em Gênesis 18, 19, dá para entender que nós estamos piores do que Sodoma e Gomorra. Isso não há nenhuma dúvida. Porque o povo se multiplicou, tem mais gente e consequentemente mais força para pecar e para se aprofundar no pecado. Nós estamos piores do que Sodoma e Gomorra. O mundo anda de mal a pior. A Bíblia diz em Miqueias 7, 5 e 6: é a nora contra a sogra, é o filho contra os pais, pais contra filhos. Há um conflito generalizado na sociedade de então. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo: venha conhecer o poder de Deus. Dessas pessoas que estão aqui, que tomaram a sua decisão por Cristo, muitas delas têm um arrependimento dizendo assim: por que eu não me entreguei a Cristo quando eu ouvi a primeira vez? Delas se arrependem dizendo assim: por que quando eu me entreguei eu não fiquei logo na igreja? Eu fui cair na besteira de sair por alguns dias. Mas nenhuma delas vão dizer: eu estou arrependido porque eu fui ser crente. Nenhuma. Porque quem conhece o poder de Deus, o desejo dele é de se aprofundar dia após dia em conhecer a Deus, em experimentar da sua palavra, em ter uma experiência um pouco mais profunda com ele. O versículo 22, Isaías diz: porque o Senhor é. Somente o Senhor é. Homens e pessoas neste mundo, por algum tempo, são coisa nenhuma. O que o ser humano é pó e cinza e nada mais. Abraão, respeitado pelas 3 maiores religiões, os maiores segmentos do mundo, é considerado o pai da fé. Quando ele vai falar com Deus em Gênesis 18, ele diz: Senhor, eu me atrevo a entrar em tua presença, mas eu só sou pó e cinza. Abraão, homens vêm e vão, estão, e quando você procura no seu lugar, já não estão mais. Pessoas de influência que ontem eram e que hoje não são absolutamente nada. As pessoas estão por algum momento e passa muito rápido. Mas nós louvamos a Deus porque o Deus a quem pregamos nesta noite, a Bíblia está dizendo: porque o Senhor Ele é de eternidade a eternidade. Antes que houvesse dia, Ele já é. Quando todas as coisas encerram, Ele continua sendo. Ele é poderoso no céu, na terra, em todo o universo. Nós nos curvamos diante dEle e o glorificamos porque o Senhor é. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor é nosso juiz. Se as autoridades na terra se corrompem, fazendo com que a justiça não aconteça, o nosso Deus é juiz justo. E a Bíblia diz em Gênesis 18, 25, que Ele é juiz de toda a terra. Atos 10, 41 e 42, a Bíblia diz: a este a quem Deus o ressuscitou e colocou como juiz, tanto dos vivos como também dos mortos. Oh, glória ao nome do Senhor, porque Ele domina todas as coisas. Aleluia. Até dos que já morreram. Ele haverá de requerer juízo um dia em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A Bíblia Sagrada diz que Deus é juiz, ainda que os juízes, advogados, militares, pastores, ditos profetas, pregadores,
professores, qualquer área da sociedade, corrompa-se por causa da sua humanidade e limitação. Há um Deus no céu que a sua palavra diz que ele não se corrompe, que ele não se vende, que não há valor para o seu juízo, porque o seu juízo é justo. E a sua palavra diz que ele haverá de julgar cada um segundo as suas obras, as suas práticas. Por exemplo, Eclesiastes 9:9 diz: jovem, quer obedecer pai, quer obedecer mãe? Não, ande pelo caminho dos seus olhos, faz o que desejar o teu coração, vive na prática que você quiser. Saiba, porém, uma coisa: Deus haverá de te trazer a juízo todas as coisas que praticares. Eclesiastes 12, versículos 12, 13 e 14 diz: o resumo de toda a vida é: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque você não está fazendo nenhum favor para Deus. É dever de todo ser humano viver para adoração do Senhor, viver para obedecer a Deus. Isaías 43, versículo 7 e 21 diz que todo ser humano foi criado para viver, para adorar e glorificar a Deus. Nós já lemos nesta noite: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É para isso que nós estamos aqui. A Bíblia diz: o Senhor é nosso legislador. As leis que nós devemos seguir não são as estabelecidas pelos homens, embora nós nos submetamos a elas, desde quando elas não estejam confrontando a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 4, versículo de número 19 e 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Que chegou o momento que quiseram impedir que a igreja primitiva parasse de pregar o evangelho. E para isso acontecer, até prenderam os irmãos. Mas na hora que soltavam eles estavam pregando novamente. E a Bíblia Sagrada diz que as autoridades os chamaram e disseram assim: ou para de falar de Jesus, ou vocês serão presos outra vez. Eles disseram: olha, é melhor obedecer a Deus neste caso do que aos homens. O nosso legislador é Deus. As leis que nós obedecemos são as que Ele criou. E os homens, de certa forma, estão a criarem leis na terra, e desde quando elas não confrontarem a Bíblia, nós devemos obedecê-las. Mas até os homens que criam leis, eles haverão de ser julgados. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 10, versículo 1: ai daqueles que fazem leis injustas. E quantas leis não têm se levantado injustamente, no propósito de desonrar a Deus, no propósito de desonrar os seres humanos, no propósito de tornar contrário o que era a natureza, conforme diz Romanos capítulo 1, versículos de número 25 e 26. E os seres humanos vão se aprofundando no pecado e criando coisas para si que confrontam as leis de Deus. Mas a lei de Deus está estabelecida, e ninguém e nada a mudará. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Todos sabem que nos tempos antigos, quando o rei falava algo, ele não voltava atrás.
A sua palavra tinha valia. Depois de ele selar uma carta, um edito, um mandamento, uma ordem, ele não voltava atrás. O Senhor é soberano e Ele está acima de tudo e de todas as coisas. E nada do que foi dito por Ele em sua palavra, Ele haverá de retroceder. Quem muda é o homem, Deus é imutável. A Bíblia Sagrada diz em Jeremias 18, versículo 7, até mesmo quando Deus destinar juízo a uma nação, a uma cidade, a um povo, se esse povo se arrepender, o Senhor não faz, mas a sua palavra não volta. Na hora que o ser humano voltar à desobediência, a sua palavra será juízo para estes. A palavra do Senhor corta certo. Deuteronômio 30, versículo 19 diz: eu proponho o céu e a terra como testemunho e digo a vocês, eu coloco o caminho da vida e o da morte. Eu aconselho, escolha a vida para viver, mas a decisão é do ser humano. A palavra do Senhor Deus diz que Ele é nosso rei. Josué 21, 45, a Bíblia diz que de todas as palavras que Ele prometeu à casa de Israel, todas elas se cumpriram, nada caiu por terra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 56 e 58, todas as promessas de Deus, elas se cumprem na sua íntegra. Isaías 55, 11 diz: a palavra que sai da sua boca, ela não volta para Ele vazia, mas ela faz tudo o que Ele mandou ela fazer, e ela realiza tudo o que Ele mandou ela realizar. A palavra do Senhor por isto é viva. A palavra do Senhor por isso ela ordena, e nós como servos seus devemos apenas obedecê-la e colocarmos a nossa vida como instrumento em suas mãos. A palavra do Senhor Deus diz: Ele nos salvará. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, mesmo estando longe, nos achegarmos para perto, observando o que Ele tem feito, provando do seu poder, entendendo que nós estamos, mas Ele é, olhando e vendo que Ele é o nosso juiz e portanto haverá de julgar corretamente, entendendo que as nossas leis, as leis que devemos obedecer como servos, como seres humanos, elas emanam do próprio Deus, e que Ele, sendo nosso Senhor, Ele também é o nosso rei, é Ele quem governa, é Ele quem manda, e por isso somos apenas servos. Ele haverá de usar de misericórdia, a sua palavra diz: Ele nos salvará. Amigo ouvinte, diante do que você tem ouvido, qual é a sua decisão? A maior e a melhor decisão que alguém pode tomar enquanto vida tiver é entregar-se a Jesus como seu Salvador. Não há uma decisão mais especial que entregar a vida a Deus como único e suficiente Salvador. A religião não pode salvar ninguém. As pessoas que você se preocupa com ela, como que dizendo: o que é que alguém, fulano, beltrano, pensará de mim eu tomando esta decisão? Nenhuma destas pessoas, independentemente do que elas pensem, vai mudar algo na tua eternidade. Mas se você tomar uma decisão convicto de que Deus é o nosso Rei, o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso Senhor, e que somente Ele nos salvará, você já tem ouvido
E mesmo que esteja longe, é só chegar para perto e provar do poder de Deus, que você nunca mais esquecerá. E você estará a servir ao Senhor de uma forma toda especial. Então a oportunidade que você tem é essa, de se entregar a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E nós queremos lhe convidar para tomar tal decisão. Convites outros você tem recebido, e muitos deles certamente lhe têm decepcionado, entristecido até. Mas esse caminho com Cristo, por mais difícil que seja em algum momento, por maiores as tribulações que nós enfrentemos, coisa boa é provar da companhia de Deus na vida de cada um de nós e senti-la bem perto das nossas vidas. É por esse motivo que nós estamos aqui. E nós queremos convidar, se há alguém para Cristo, eis a oportunidade. Venha nesta noite. Só Ele.